é o super samba da semana aí, Pedro? Grande Canóbio deu bom 2-1, deu fusão pior pro Fortaleza. Em 90 eu faço um Inter, vai ganhar de novo, isso eu tenho certeza. E o Botafogo, uma derrota de amargar. Coutinho, Nunes, Ryan, vocês ouviram falar? Fizeram o Neymar chorar. Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Ei, Bangu, rapaziada! Hoje é um cafezinho especial, porque em Bangu eu tô em casa. O Vasco ganhou de 6-0, é verdade. O Flamengo ganhou de novo, é verdade, é líder. Tudo verdade. É, o Fluminense ganhou, é verdade. Mas o mais importante de tudo, o Bangu subiu! Temos a presença ilustre do Castorzinho da Mocidade! Lá vem a bateria da Mocidade Independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do coro, a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. Você viu o Bangu de 66, campeão carioca? Vi. Viu? Lembra da escalação? Lembro, o Birajara, Fidelis, Marutito, Luiz Alberto e Ari Clemente, Jaime Osimar, Paulo Borges, Aladim, Ladeira e Cabral. Castorzinho, qual é teu time? Fala aí. Viva o Bangu! Viva o Bangu! Castorzinho é vascaíno. Chora, neném, pago de aturar. Coutinho, show de bola, Vascão vai embalar. Não é mole, não. A careca do Escobar brilha mais que o Neymar. Rimou! Deixa uma pergunta. Uma pergunta, fica à vontade. Estão bem? Seis? Vocês estão bem? Seis estão bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fecha, a gente faz isso aqui, ó. Ah, moleque! O Ancelotti, se ele fosse assistir Vasco e Santos, quem é pra seleção? Já tá na hora de levar o Paulo Henrique, Coutinho. Paulo Henrique, Lucas Freitas? Lucas Freitas na seleção? Você tem uma opinião sobre o Verratti? O Verratti tem a sua importância, mas o Vasco é melhor sem o Verratti. Tá barrado? Não tá barrado. O Verratti tem que jogar. Então, vai lá e... Mas só no segundo tempo. Exatamente. O time é esse, ele achou o time. O Diniz achou o time, pô. Achamos o sósia do Pega aí. Sósia do Paê ou Paê? Quem falou que o Paê foi embora? Nome artístico. Leonardo Carcará, Leonardo Carcará, perfeito. Qual é a sua música? a dança do ombrinho. É a dança do ombrinho, vai do ombrinho. Ô, Coutinho! Sorria que o Pedrão tá brotando. Sorria, malvadão liderando. O Brasileirão do início ao fim. Sorria que o troféu já tá vindo. Sorria, ser Mengão é tão lindo. O Inter outra vez perdeu pra mim. Quem é o líder do brasileiro? Quem é o malvadão? Quem é o brabo? Viva o Bangu! Felipe Luiz, quarta-feira, bota o homem de centroavante que ele vai marcar 2. É mais um de Pedro! Tá passando mal! Vou começar falando de Fábio, que nesse jogo de hoje vai ser o jogador que mais disputou partidas na história do futebol mundial. Tem goleiro melhor que ele no Brasil. Hoje vai passar do América de Cali. Quero saber. Com cerveja. Canóbio, que é um homem lindo. Se você botar a peruca dentro, parece com ele. Eu vou parecer com ele. Se eu tivesse cabelo, eu era igual o Canóbio, moleque. E eu? Não estou nem aí pro azar, porque eu tô feliz, tô do lado do Escobar. 1-0 na LDU aqui, vai jogar na altitude lá. Botafogo vai ganhar, por isso, por causa da altitude. Eles vão esquentar muito a bomba e vão meter a bola na área do cara. É isso? Não, calma aí, calma que tem mais. Pode Calma ganhar. que tem mais. Perdendo ou ganhando é o único. Com vocês, Chiquinho do Pandeiro. Hoje ele não trouxe pandeiro, mas é o Chiquinho do Pandeiro. Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. Pedi pra parar. Obrigado, Bangu!
Vasco joga amanhã pelo Brasileirão contra o Juventude em Caxias do Sul, jogo atrasado da 14ª rodada, para aproveitar a boa fase para embalar depois de meter 6 no Santos. É ou não é, Camila Barbieri? É isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Vasco treina hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro e à tarde, então, segue viagem rumo a Caxias do Sul para fazer esse jogo que é atrasado, né? Da 14ª rodada. Para esse jogo, viu, o Fernando Diniz não vai poder contar com o Jair volante porque ele tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Mas em contrapartida ele vai ter o retorno do Verratti. Esse já cumpriu a suspensão no jogo do Santos, então, portanto, ele está à disposição. No finalzinho da manhã, o Vasco também anunciou a contratação do Andreas Gomes, que é um atacante de 22 anos, que já estava no Rio de Janeiro desde a semana passada, né? Mas ele precisou fazer exames para afinar tudo certinho e assinar o contrato com o Vasco. Como está tudo certo com ele, ele veio do Rennes, da França, então assinou o contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. Ainda nesse sentido de reforço, viu, tem um nome que está no radar do Vasco, o meio-campista Matheus França. Ele foi revelado pelo Flamengo em 2021, quando subiu da base para o profissional, e fez parte do elenco do Flamengo naquela conquista da Libertadores de 2022. E em 2023 foi vendido ao Crystal Palace, que é o time que ele está atualmente. Mas ele não conseguiu fazer uma boa sequência por lá por conta do excesso de lesões na coxa e também nas costas. 19 partidas apenas disputadas com a camisa do clube inglês. Se der tudo certo com ele, deve vir com um contrato de empréstimo ao Vasco. A ver ainda essa negociação se vai se firmar, Escobar. Valeu, Camila Barbieri, com as últimas do Vasco pra gente. Vai, VT. Orações, união e, claro, muita comemoração. Os bastidores da goleada histórica do Vasco por 6-0 em cima do Santos mostram que o entrosamento do time do técnico Fernando Diniz já apresentava resultado antes mesmo de entrar em campo. Dentro do vestiário, a fé foi o ponto crucial para o jogo que poderia tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E falando em fé, as palavras do abençoado daquela tarde, Felipe Coutinho, fizeram toda a diferença para o elenco. É dar o nosso máximo, correr bater nos caras o jogo inteiro, do primeiro minuto até o último. E a outra coisa que eu queria falar é na hora que a gente entrar em campo ali, vamos desfrutar, vamos jogar com alegria, felicidade. É isso, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Bora. E a alegria foi o que não faltou no domingo. O reflexo disso, 6 gols que tiraram o Vasco do sufoco. Pelo menos por enquanto. No pós-jogo, momento de celebrar. A goleada teve um gosto ainda mais especial para o goleiro Léo Jardim, que completou 150 jogos pelo Cruz Maltino. Fico muito feliz, é realmente uma marca muito expressiva, poder completar 150 jogos num clube gigante como o Vasco da Gama, com certeza não é para qualquer um, então fico muito feliz, muito honrado. Dá atenção ao V de vitória e também de muita vontade para a próxima partida contra o Juventude amanhã. Vitória, Vascão! Ô, Lucas Pedrosa, drone Matheus França no Vasco, é isso? Conta pra gente. Vamos lá, notícia exclusiva que a gente trouxe ontem. Matheus França, jogador de 22 anos, revelado pelo Flamengo, atualmente está no Crystal Palace e o Vasco da Gama negocia o empréstimo desse jogador. O empréstimo sem opção de compra ou obrigação de compra. É um jogador que vem tendo poucas oportunidades no Crystal Palace, conviveu com algumas lesões também, mas sai daqui do Flamengo como uma grande joia, um baita de um jogador para mim, na minha visão, um cara que se chegar ao Vasco da Gama vai conseguir elevar o patamar, principalmente das peças que o Fernando Diniz tem ofensivamente. Joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, joga de meia, pode jogar até de falso 9. É um garoto que tem muita qualidade mesmo e o Vasco está realmente negociando e vive uma expectativa para que essa chegada aconteça. É uma escolha até que o Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco de futebol, deu o aval. É um garoto que ele gosta muito desde a época que era do Flamengo. E o Fernando Diniz também já deu o aval. As conversas estão acontecendo, então há boas chances de rolar. Só que ainda não está assinado. Por quê? Porque o Matheus França, como com tudo isso que eu falei, ele é um jogador que interessa a muita gente. O Cruzeiro tentou, outros clubes brasileiros também estão em cima e até o próprio Crystal Palace recebeu sondagens de clubes da Europa querendo o empréstimo desse atleta. Então hoje o Vasco é o clube mais perto dessa situação. Mas, como eu disse aqui, se não está assinado, meu amigo, esquece. Tem que esperar assinar para a gente poder cravar aqui que ele vai ser jogador do Vasco. Se não assinou ainda, é apenas uma negociação. Mas sim, há uma boa expectativa em relação a esse atleta. Tem zagueiro ou não tem zagueiro chegando? Olha, Fernanda, a má notícia
é que o Vasco da Gama não conseguiu contratar o Cuesta nesse momento. É um jogador que o Spartak Moscou atravessou salarialmente. Que não é o Vitor, né? Não, é o Carlos Cuesta. É um jogador que estava no Galatasaray, está no Galatasaray, colombiano. Para mim seria uma baita de uma contratação, mas o Spartak Moscou chegou pesado com dinheiro. E aí as pessoas falam assim, Pedrosa, nome do Gabriel Paulista, nome do Lucas Claro estão sendo especulados. Zero. O Vasco não negocia com esses jogadores, o Vasco não tem interesse em contratar esses jogadores, o clube busca outros atletas, que inclusive para chegar para jogar. Lembra que o João Vitor foi vendido? O Vasco tem disponível aí de orçamento, e essa foi a proposta para o Carlos Cuesta, cerca de 5 milhões de euros. Então o Vasco vai tentar buscar um ou dois zagueiros que sejam de nível alto. E nesse caso, o Gabriel Paulista e o Lucas Claro, como eu disse aqui para vocês, não negocia com o Vasco da Gama, o próprio clube me confirmou. Vascão anunciou o homem. Anunciou. Aquele lá. Vasco anunciou, Andrés Gomes. É dançar, mas o adutor não tá podendo. Tá lá, ó. Chegou, Fernandão. O homem é dançarino. O homem, segundo o Felipe Fera, é forte, viril. E um bom atacante, né? Não, muito bom, muito rápido. Né? Faz bem o lado direito de uma forma que... Colombiano. A gente não tá muito acostumado a ver um atacante de perna direita usar o lado direito. A gente tá muito acostumado a ver as pernas trocadas e também não faz diferença. Até porque eu acho que jogar de pé trocado é até interessante quando você consegue usar o fundo do campo também. Mas até no vídeo a gente já viu que o Andrés ele consegue trazer para dentro e finalizar com a perna esquerda e dar uma batida muito bonita de perna esquerda no ângulo e muito rápido, ó. Pernas compridas, passada larga, pode ajudar muito o Vasco, principalmente nas ausências do Verratti, que a gente já viu, né? O Vasco foi muito bem nesse jogo do fim de semana contra o Santos, não pelo resultado em si só, mas por tudo que fez dentro do jogo, sem o Verratti. Tendo um cara de mais velocidade, podendo trazer o Ryan para dentro, deixar o Felipe Coutinho com o Nuno flutuando um pouco mais, dá ao Fernando Diniz opções ofensivas que o Vasco precisa e a gente espera que ele se adapte o mais rápido possível e consiga já começar jogando muito bem. Agora, Fernandão, pode ter uma troca-troca aí, rapaz. O quê? Flamengo, troca-troca não, é só troca. O Vasco está de olho num garoto do Ninho que está no Crystal Palace, o Matheus França. Grande jogador esse moleque. Ele, moleque, é bom, rapaz, e vai encaixar no Vasco, hein? Olha, GV, joga numa função de... Ele é meio que segundo atacante, né? Um jogador que joga muito dentro dos zagueiros, mas flutua bem, foi muito bem no Flamengo. Não conseguiu fazer muito sucesso lá no Crystal Palace e não é natural, mas pode acontecer. Ele é muito jovem, chega num futebol diferente, num país diferente, uma cultura diferente. E a gente sabe que não é tão fácil se adaptar para quem nunca passou por uma situação dessa. A gente pode falar isso com toda a total propriedade. Mas, retornando ao Brasil, se for para o Vasco vai ganhar muito com a chegada desse menino. Mais uma espetadinha interessante do Vasco, hein? A maior galera tinha esquecido, né? Do Matheus França, é um bom jogador, feito no Flamengo, mas tem que jogar, tem que começar a performar. Vamos ver o gênio Felipe Coutinho falando sobre o jogo. Do último jogo. É dar o nosso máximo, correr pra bater nos caras o jogo inteiro, do primeiro minuto até o último. E a outra coisa que eu queria falar é na hora que a gente entrar em campo ali, vamos desfrutar, vamos jogar com alegria, felicidade. É isso, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Bora. O Vasco! Fernandão, pô. Porque quando ele era jovem, Fernandão que era capitão dele no Vasco. A preleção era com o Fernandão. Só que o Fernandão era um pouco menos de parcimônia, né, Fernandão? Não era tão tranquilo. Era mais a lá Fernando Diniz, ali. É porque você tava no início de carreira ainda, aí já tá com muito, aí o cara já tá tranquilo, entendeu? Se você fosse fazer isso hoje, você ia fazer tranquilo também, tá rico. Você falou que era igual o Fernando Diniz? Então vamos ver o Diniz. Aqui, ó. Aí, bigode, pique Fernandão. Rapaziada, vamos jogar agora e falando aqui com a alegria do que a vamos jogar pra com coragem e com alegria. Vitória, Vasco! Bom pra caramba, bigode. Bigode, isso é muito bom, bigode. É muito bom. E é a cara do Fernando Diniz, né? Acho que a característica dele é assim, ele sempre se mostrou um profissional dessa maneira. E eu acho que é muito legal. Isso acaba que influencia, né? Quando os atletas vão entrar em campo. Porque você vê o seu comandante ali com tanto gás e fazendo um pedido, né? Eu acho que é legal, é interessante. E ao mesmo tempo você ter o Coutinho ali do lado, que também tem um peso muito, muito grande. As palavras dele eu acho que também tem que ser levadas em consideração pelos jogadores, porque é um cara que já rodou bastante pelo mundo todo e a gente sabe da capacidade que ele tem. Até mesmo depois do Neymar, eu não sei se teve alguém que viveu um momento melhor que o Coutinho. Algum brasileiro que eu digo, né?
Ele ganhou Então, Champions, Coutinho? Ganhou. Bayern de Munique contra o Neymar. Ah, é, no Bayern. Inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Vasco joga contra o Juventude amanhã, você trouxe bem a informação. Isso. Precisa vencer, e é mais time, é difícil jogar lá na Serra. Mas o Verratti volta. Isso. O que significa que o time que goleou o Santos não vai ser mantido, porque o Verratti precisa voltar. Isso, mas E aí? o Jair tá Qual fora. vai ser? O Jair tá fora desse jogo, tá suspenso, terceiro cartão amarelo. Eu não sei. Eu tô na Vai dúvida. tirar DVD Eu tô que na fez o dúvida. gol Eu igual acho que vai ser. da Ilha Vai. dos Santos? Eu acho que vai ser. Ele volta à formação tradicional. Até porque, com a ausência do João Vitor, ele usou o Hugo Moura de zagueiro. É um ponto interessante também a gente falar, porque o Hugo Moura consegue fazer bem a defesa, mas ele é um volante. E é um cara que constrói melhor do que um zagueiro. Deixa o Vasco ainda mais possuidor da bola. E aí pode ser que lá isso não seja um jogo que o Vasco vai fazer com tanta frequência, né? Ter a bola o tempo todo, porque, na minha opinião, não perder lá já é muito legal. Eu também acho. Você pontuar Nesse caso, eu tô contigo. lá contra o Juventude. Agora, mudando um interessante. pouco de assunto, saindo ali de São Cristóvão, de São Januário. Rapidinho, só sobre o Matheus França, o Fernandão falou muito bem, ele não conseguiu desenvolver tanto lá, ele teve uma lesão seríssima. Isso é muito lá ruim. no Palace também. E aí foi quando ele começou a ter um pouco mais de minutagem, ele lesionou, aí ficou fora, afastado por um longo período. Se é Vasco, tá na colina.